O carro mais vendido na Europa atualmente não vem da Alemanha. Não é um Volkswagen Golf, um Mercedes ou mesmo um Tesla. O primeiro lugar foi conquistado por um modelo que praticamente ninguém esperava, tanto que os conselhos executivos das principais fabricantes alemãs tiveram que convocar reuniões de crise imediatamente quando os números de vendas foram divulgados. Estamos falando de uma mudança tectônica no mercado automobilístico que destruiu todas as expectativas. Este veículo vendeu impressionantes 247 mil unidades nos primeiros 9 meses de 2025, um número que claramente supera todos os outros concorrentes. Ao identificar qual modelo está no topo, fica claro por que toda a indústria automotiva europeia foi colocada em alerta. Porque não se trata apenas de alguns gráficos de vendas, mas de um sinal claro: tudo o que se pensava saber sobre as preferências dos compradores de carros europeus era um erro de cálculo. O mercado continental apresentou surpresas este ano que até mesmo analistas experientes têm dificuldade em compreender. Dados da JTO Dynamics, da Dataforce e das estatísticas oficiais de registro da ACA demonstram claramente que os modelos dominantes não correspondem aos planos estratégicos dos fabricantes, muito menos às previsões dos especialistas. Em vez disso, mostram que os clientes estão mudando rapidamente suas prioridades, seja em termos de preço, tecnologia ou confiança em novas marcas. Alguns líderes de longa data literalmente ruíram, enquanto concorrentes completamente novos surgiram do nada. E o número 1 absoluto está fazendo com que as montadoras alemãs questionem toda a sua estratégia para a próxima década. É exatamente por isso que apresento a vocês hoje o ranking definitivo dos carros mais vendidos da Europa, com base em números reais de emplacamentos até setembro de 2025. Se você realmente quer entender o que as pessoas na Europa estão realmente comprando, ao contrário do que os fabricantes querem que você acredite com suas campanhas publicitárias multibilionárias, então você definitivamente deveria se inscrever no canal e ativar o sininho. Porque os números revelam uma verdade que muitas empresas ficariam felizes em manter em segredo. Vamos começar com o número 10, o Volkswagen T-Roc, que vendeu 142 mil unidades. No entanto, isso está longe de ser um sucesso para a VW. Em comparação com o ano anterior, representa uma queda impressionante de 18%. Como um SUV compacto, o T-Roc deveria ser a grande esperança da empresa, mas a realidade é diferente. Os compradores estão cada vez mais se afastando dele e buscando alternativas que ofereçam mais recursos pelo seu dinheiro ou tecnologia mais moderna. Por que o T-Roc está passando por esse declínio? A causa reside principalmente no conhecido motor 1.5 TSI, cujos problemas já discutimos. A desativação dos cilindros leva ao consumo excessivo de óleo, as bombas d'água às vezes falham após apenas 30 mil quilômetros e as transmissões DSG também estão causando dores de cabeça para muitos proprietários. A notícia sobre essas deficiências se espalhou, e os compradores preferem recorrer a outras marcas que prometem maior confiabilidade. O interessante, no entanto, é que o T-Roc ainda ocupa o 10º lugar, apesar de todas essas falhas. A razão está no próprio segmento. Os SUVs compactos se tornaram tão dominantes que mesmo um modelo em dificuldades vende mais unidades do que muitos sedãs ou peruas de sucesso. Isso demonstra claramente o quanto as prioridades dos clientes mudaram. Para muitos europeus, um assento mais alto, mais espaço e uma sensação de segurança superam os estilos de carroceria tradicionais. O comprador médio de um T-Roc gasta agora 31 mil euros, 4 mil euros a mais do que há 3 anos, embora o veículo em si tenha praticamente mudado. A Volkswagen está maximizando os lucros de curto prazo, mas, ao mesmo tempo, corre o risco de minar enormemente a fidelidade do cliente a longo prazo. Em 9º lugar, o Renault Clio prova que os carros compactos estão longe de ser obsoletos na Europa. Com 148 mil unidades vendidas, o Renault Clio continua apresentando um desempenho notável, graças principalmente ao preço inteligente e à sua eficiente tecnologia híbrida. Particularmente impressionante, a versão híbrida E-Tech agora representa 68% de todas as vendas do Clio. Isso é notável, considerando que um Clio híbrido começa em apenas 23 mil euros, nada barato para um carro pequeno. Mas o uso diário compensa aqui. Com um consumo real de combustível de apenas 3,8 litros por 100 km, o carro impressiona particularmente em tempos de alta dos combustíveis. Os compradores não consideram mais apenas o preço de compra, mas o custo total ao longo de vários anos, e é justamente aí que o Clio se destaca. O que importa não é o brilho no folheto, mas a economia tangível no seu bolso. A receita para o sucesso é simples. A Renault evita experimentos ousados ou sistemas altamente complexos com o Clio, que poderiam causar problemas mais tarde.
Em vez disso, aposta em tecnologia híbrida comprovada em um pacote robusto e fácil de entender. E é justamente essa simplicidade que atrai muitos clientes. Porque às vezes não é a inovação mais espetacular, mas sim o carro confiável e sem graça que conquista a confiança das pessoas. Mas até o Clio está perdendo terreno, as vendas anuais caíram 12%. Isso demonstra claramente que o segmento de carros compactos continua a encolher. Os compradores estão optando por modelos ainda mais baratos, como o Dacia Sandero, ou indo direto para o SUV compacto de maior porte. Se essa tendência continuar, o Clio pode nem aparecer neste ranking em 5 anos. Em oitavo lugar está o Peugeot 208, que vendeu impressionantes 156 mil unidades. E é aqui que as coisas ficam interessantes. A versão totalmente elétrica, o ET208, já representa 35% das vendas, a maior participação elétrica entre todos os modelos de grande volume desta lista. Este é um forte sinal de quão abertos os clientes franceses estão à eletromobilidade, dadas as condições certas. Um fator-chave para isso são os subsídios governamentais na França. O chamado Bonus Écologique, de 7.000 euros, coloca o EV208 quase em pé de igualdade com as variantes a gasolina em termos de preço. No entanto, essa vantagem tem um prazo de validade. O subsídio expira em 2026. E é justamente aí que reside a grande incerteza. Sem o subsídio, as vendas do Peugeot elétrico podem despencar, já que a diferença de preço se torna significativamente mais perceptível novamente. O Peugeot 208 a gasolina continua vendendo, apesar da infame motor 1.2 PureTech. Muitos compradores aparentemente desconhecem os problemas, ou os ignoram deliberadamente. As correias dentadas úmidas deste motor podem causar danos catastróficos após apenas 40 mil quilômetros. Mas o marketing inteligente conseguiu, até agora, mascarar com sucesso a realidade mecânica. O preço médio de compra agora é de 24.500 euros, um valor que, na verdade, representa o nível premium no segmento de carros compactos. No entanto, a estratégia de atualização da Peugeot está funcionando. Mais aparência do que substância vende surpreendentemente bem, desde que o design e a imagem estejam corretos. Em sétimo lugar está o Tesla Model Y, com 163 mil unidades vendidas, o primeiro carro totalmente elétrico a figurar entre os 10 primeiros. Mas a surpresa vem imediatamente. Em comparação com 2024, as vendas caíram 22%, apesar das múltiplas reduções de preço. O impulso antes imparável claramente perdeu força. O motivo é claro: a concorrência chinesa. O BYD Atto 3 oferece cerca de 80% do desempenho e da autonomia de um Model Y, mas por apenas 60% do preço. Ao mesmo tempo, o XPeng G6, com sua qualidade de construção superior e gerenciamento de qualidade consistente, coloca a Tesla em uma posição privilegiada. A tão citada vantagem de pioneiro praticamente desapareceu para Elon Musk e sua equipe na Europa. Os compradores agora têm alternativas mais baratas, mais robustas e, em alguns casos, até parecem mais modernas. A Gigafactory em Berlim, onde o Model Y para a Europa é produzido, tem enfrentado dificuldades significativas desde sua criação. Problemas de qualidade, disputas com funcionários e repetidos atrasos na produção têm sobrecarregado a fábrica. Ironicamente, os Teslas fabricados na Alemanha costumam ser de qualidade inferior à dos modelos que saem da linha de montagem na China, um contraste amargo que muitos clientes têm dificuldade de compreender. Mesmo assim, com 163 mil unidades vendidas, o Model Y continua sendo um peso pesado. Esses números ainda impressionam para um veículo que custa cerca de 45 mil euros. Afinal, a Tesla criou o segmento de carros elétricos premium acessíveis e continua a dominá-lo. A pergunta instigante, no entanto, é: por quanto tempo isso vai durar? As marcas chinesas estão atraindo clientes com melhor custo-benefício, e os fabricantes tradicionais agora estão trazendo alternativas sérias ao mercado. É exatamente por isso que o sexto lugar é uma verdadeira surpresa. O Opel Corsa, também conhecido como Vauxhall em alguns mercados, alcançou a impressionante marca de 171 mil unidades vendidas. Um modelo que muitos já haviam descartado de repente se torna uma estrela de vendas dentro do grupo Stellantis. O segredo do seu sucesso é surpreendentemente simples, é acessível e facilmente disponível. Em uma época em que gargalos de fornecimento e longos tempos de espera frustram os compradores, essa combinação é suficiente para transformar um suposto azarão em um campeão de vendas novamente. Com um preço inicial de 19 mil euros, o Opel Corsa é um dos últimos carros novos verdadeiramente acessíveis na Europa.
Não é empolgante nem particularmente inovador, nem ostenta qualidade excepcional. Mas está disponível em concessionárias, e pessoas com um orçamento médio podem comprá-lo. No mercado de 2025, isso é exatamente o suficiente para atrair compradores. A versão totalmente elétrica, o Corsa E, por outro lado, é um desastre. Representa apenas 8% das vendas, apesar das intensas campanhas publicitárias. Há muitas razões: uma autonomia de inverno de apenas 220 km, uma velocidade máxima de carregamento de apenas 50 kW e um preço de 35 mil euros. Em resumo, o Corsa E incorpora tudo o que atualmente destaca as fraquezas dos carros elétricos europeus. Não é de se admirar, portanto, que compradores particulares o estejam evitando. 61% dos compradores vêm de empresas de frotas e locadoras de veículos, que simplesmente compram um modelo mais barato disponível. Isso pode gerar vendas para Stellantis, mas quase nenhum entusiasmo. Em quinto lugar está o rei caído, o Volkswagen Golf. Com 189 mil unidades vendidas, o resultado parece forte à primeira vista. Mas, em contexto histórico, é um declínio de proporções monumentais. O Golf costumava vender bem mais de 400 mil unidades por ano. Hoje, este ranking não representa um sucesso, mas sim a reviravolta mais profunda na história do modelo mais importante da Volkswagen. O fiasco do interior digital quebrou o pescoço do Golf. Clientes fiéis se sentiram decepcionados, acabaram os interruptores tradicionais, em vez de superfícies sensíveis ao toque que frequentemente não respondem, e um sistema de infoentretenimento que trava irritantemente. A Volkswagen removeu tudo o que tornou o Golf tão popular por décadas, em nome de um suposto progresso. Enquanto os híbridos leves vendem bem, as versões plug-in e o modelo totalmente elétrico ID.3 têm competido entre si pela base de clientes. No final, todos perderam. Muitos compradores que antes teriam escolhido um Golf optaram por um Koda, e conseguiram um carro melhor pelo seu dinheiro. Com um preço médio de venda de 35 mil euros, o Golf agora entra em faixas de preço antes reservadas a marcas premium. E é aí que reside o problema: por esse preço, os compradores esperam perfeição, e o Golf não cumpre. Ele tem um desempenho sólido, permanece prático e, em geral, é bem feito, mas pequenas frustrações se acumulam. Quem paga tanto não quer concessões, mas sim um pacote completo. E então vem a grande surpresa: o Peugeot 208 chega em quarto lugar com 201 mil vendas, superando vários concorrentes alemães. Pura ironia, este carro é famoso por seu motor autodestrutivo, mas continua sendo um dos veículos mais vendidos da Europa. Aqui, o marketing triunfa sobre a engenharia. O 208 ganha pontos com seu design extravagante, painel de instrumentos 3D futurista e dianteira marcante. Os compradores veem elegância e prestígio, e ignoram a bomba-relógio no compartimento do motor. Após cerca de 40 mil quilômetros, a correia dentada úmida do motor 1.2 PureTech frequentemente se desintegra sozinha. A Peugeot explora impiedosamente sua imagem brilhante para maximizar os lucros antes que a realidade finalmente alcance sua reputação. O preço médio de venda é de 28.500 euros. O Peugeot 208 custa cerca de 6 mil euros a mais do que um Hyundai Bayon tecnicamente superior. Mas enquanto o carro coreano parece sólido, mas modesto, o carro francês vende pela sua aparência. No final, muitas vezes é o olhar que decide. O estilo supera a confiabilidade, pelo menos até que os problemas se tornem evidentes. A versão elétrica, o ETA 208, representa 22% das vendas, alimentada por incentivos de compra franceses. Mas a autonomia prometida de 311 km rapidamente encolhe para cerca de 190 na realidade. Muitos desses compradores ficarão frustrados dentro de um ano e perderão o entusiasmo por carros elétricos. Assim, a Peugeot está sacrificando a aceitação de longo prazo da eletromobilidade em troca de números trimestrais de curto prazo. A medalha de bronze vai para o Renault Captur, com 218 mil unidades vendidas. Este pequeno SUV é como o sorvete de baunilha do mundo automotivo. Ninguém elogia, mas um número surpreendente de pessoas o compra mesmo assim. É discreto, facilmente esquecível, mas é justamente isso que o torna aceitável para amplos segmentos de compradores. A Renault alcançou esse sucesso por meio de preços agressivos e descontos massivos. Oficialmente, o preço de tabela começa em 24 mil euros, mas, na realidade, os clientes pagam em média apenas 19.500. Após a dedução dos subsídios, a Renault ainda fica com prejuízo, um negócio clássico em que a participação de mercado é paga com lucros que, na verdade, não existem.
Curiosamente, a versão híbrida E-Tech representa impressionantes 71% das vendas. Tecnicamente, esse sistema é tudo menos brilhante, uma transmissão instável sem embreagem, baixa suavidade de funcionamento e durabilidade questionável. Mas o Captur atinge 4,2 litros por 100 km e custa vários milhares de euros a menos que as soluções híbridas mais sofisticadas da Toyota. Mais uma vez, isso prova, o preço supera a qualidade. Curiosamente, o Captur vende 4 vezes mais que o Nissan Juke e o Renault Arcana, tecnicamente idênticos combinados, mesma plataforma, mesmos motores, mesmas fraquezas, apenas um formato de carroceria diferente. Em última análise, isso prova que comprar um carro raramente é racional, mas muitas vezes pura emoção. A medalha de prata vai para o Volkswagen Tiguan, com 231 mil unidades vendidas. Mas esse sucesso é enganoso, baseia-se menos na demanda real do mercado do que em truques contábeis. Esse número inclui tanto o modelo esgotado da geração anterior quanto a versão novinha em folha, que é amplamente rejeitada pelos clientes. A última geração do Tiguan é um desastre. A Volkswagen removeu todos os controles físicos, tudo funciona por meio de superfícies sensíveis ao toque ou comando de voz. Até o volante não tem mais botões de verdade, mas apenas superfícies táteis que muitas vezes reagem involuntariamente. Muitos proprietários estão devolvendo seus veículos frustrados, e usuários estão destruindo o modelo em fóruns online. Mas Volkswagen encontrou uma solução: o antigo Tiguan ainda sairia da linha de produção até junho de 2025. As concessionárias estavam se desfazendo do estoque restante com grandes descontos de 8 mil euros. Os compradores optaram deliberadamente pelo modelo antigo apenas para evitar o pesadelo digital do cockpit da nova geração. A modernização é tão ruim assim. Resultado: o preço médio de venda despencou de 41 mil euros para 34 mil euros. A Volkswagen sacrificou margens enormes para inflar seus números de vendas e garantir o segundo lugar. Uma vitória de pirro em que cada carro vendido incorre em prejuízo, e ainda assim eles comemoram sua posição no ranking. A lógica da Volkswagen em sua melhor forma. E agora, o favorito, o carro mais vendido na Europa, seguro e firme, é o Dacia Sandero, com 247 mil vendas. Um carro econômico romeno supera em vendas todos os produtos premium alemães, todos os carros elétricos de alta tecnologia e todos os SUVs da moda. Este é precisamente o terremoto que a indústria teme há anos. Imagine só, o modelo de carro novo mais barato do mercado também é o mais vendido. O Dacia Sandero começa em apenas 13 mil euros, menos do que o custo de apenas uma versão de acabamento das fabricantes alemãs. É simples, direto e honesto. Sem truques, sem marketing exagerado, simplesmente mobilidade a um preço justo. E é exatamente assim que ele varre a concorrência. O comprador típico de um Sandero não está interessado em superfícies suaves ao toque, cabines digitais ou iluminação ambiente elaborada. Ele quer 4 rodas, 5 assentos e garantia. Nada de opções de pintura caras que custam 2 mil euros, nada de truques supérfluos, apenas um carro que funciona, ponto final. A versão GLP é particularmente popular, representando cerca de 40% das vendas. O combustível custa apenas metade do preço da gasolina, e a tecnologia remonta essencialmente à década de 1960. Ironicamente, é a tecnologia de propulsão antiga que faz com que as inovações mais modernas de hoje pareçam ultrapassadas. E aí está a verdadeira mensagem. O Sandero demonstra impiedosamente que os consumidores europeus não têm mais recursos suficientes para comprar carros premium em massa. Eles não escolhem carros baratos por vontade própria, são forçados pela realidade. O custo de vida, a inflação, os preços exorbitantes da energia, tudo isso está forçando as pessoas a optarem pelo segmento econômico. Enquanto a BMW orgulhosamente aponta para 50 mil unidades do Série 3 vendidas, a Dacia, com 247 mil Sanderos, comprova que o mercado europeu está dividido há muito tempo. De um lado, carros acessíveis para o dia a dia, do outro, veículos ultraluxuosos. O meio-termo, antes a espinha dorsal da indústria, está se desintegrando diante da realidade econômica. O segmento de médio porte, onde os lucros se concentraram por décadas, está efetivamente morto. E foi exatamente isso que não deveria ter acontecido. Todas as grandes fabricantes seguiram o mesmo caminho: premiumização. Modelos mais caros, margens maiores, um afastamento dos veículos de entrada acessíveis. Mas os compradores não seguiram essa estratégia, eles simplesmente não conseguiram. Enquanto os salários estagnavam, os preços dos veículos disparavam.
Hoje, um carro novo custa em média cerca de 65% da renda média anual. 10 anos atrás, esse valor era de 40%. O sucesso do Dacia Sandero está forçando a indústria a dar reviravoltas frenéticas. A Volkswagen trabalha freneticamente no ID.2 por cerca de 20 mil euros. A Stellantis planeja lançar plataformas baseadas na Dacia em todas as marcas. Até a Mercedes está considerando modelos de entrada que ostentam luxo no nome, mas que, na realidade, são pouco mais do que pobreza com preço premium. Mas ninguém neste segmento pode realmente representar uma ameaça à Dacia em termos de preço. As estruturas de custos das grandes corporações são muito pesadas: salários sindicais, benefícios sociais alemães, obrigações previdenciárias suntuosas, centros de pesquisa gigantescos e aparatos de gestão inchados. Elas precisam de cerca de 5 mil euros de lucro por veículo apenas para atingir o ponto de equilíbrio. A Dacia, por outro lado, se vira com 500 euros. Enquanto isso, os fabricantes chineses observam com a respiração suspensa. Se os europeus hoje preferem um Sandero a um Golf, o que acontecerá quando a BYD em breve oferecer ao mercado um carro com o dobro de equipamentos, tecnologia e autonomia pelo mesmo preço de 13 mil euros? O Sandero não é apenas o número 1 atual, é o prenúncio de uma mudança tectônica no mercado. Esses números de vendas quebram todas as suposições anteriores sobre o mercado automobilístico europeu. Não é o premium que prevalece, mas a simplicidade. Não é a alta tecnologia que vende, mas a simplicidade. Não é a engenharia alemã que domina, mas a praticidade romena. As consequências são enormes. Os fabricantes investiram bilhões em plataformas para veículos com preços acima de 50 mil euros, em uma base de clientes que não existe mais nessa faixa ampla. Eles sacrificaram modelos acessíveis na crença de que as pessoas simplesmente pagariam mais. Mas, em vez disso, os consumidores pararam de comprar, ou migraram diretamente para a Dacia. O fato de o Dacia Sandero ter superado todos os outros não é uma coincidência inofensiva, é um sinal de alerta. Os consumidores europeus estão no limite financeiro. Eles escolhem o que precisam, não o que brilha. A funcionalidade supera a forma, o preço supera o prestígio. A grande festa premium acabou. Uma nova era está começando, a era da economia automotiva. Os fabricantes tradicionais enfrentam uma escolha impossível. Ou tentam competir com a Dacia em preço, o que é impossível devido à sua rígida estrutura de custos, ou abandonam o mercado de massa e correm o risco de se tornarem completamente irrelevantes. Com sua busca por produtos premium, eles se colocaram em um beco sem saída. Enquanto isso, a Renault, empresa controladora da Dacia, ri da concorrência. Eles reconheceram os sinais, posicionaram a marca perfeitamente e agora estão lucrando. Cada Sandero vendido significa lucro líquido, e cada concorrente que abandonou modelos acessíveis abriu caminho para isso. Seja por previsão ou pura sorte, não importa, eles venceram. Os gráficos de vendas para 2025 são mais do que meros números, eles marcam uma revolução. O fato de o Sandero ter superado a engenharia alemã, a confiabilidade japonesa e a inovação americana demonstra uma verdade simples: no final, o barato vence. E essa realidade está causando confusão e noites sem dormir nas salas de reuniões de Stuttgart, Munique e Wolfsburg. Agora, estou interessado na sua opinião. O primeiro lugar te surpreendeu? Você realmente escolheria um Sandero em vez de um carro premium? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo, porque esses números comprovam que o mundo automotivo mudou para sempre.